Uma mulher, um deserto, um segredo. No início do século XX, enquanto impérios desenhavam o mundo sentados em mesas confortáveis na Europa, havia uma mulher atravessando o deserto árabe a cavalo, enfrentando calor extremo, doenças e territórios instáveis, carregando cadernos, mapas e uma curiosidade que parecia não ter limites. O nome dela era Gertrude Bell. Poucos a conheciam fora de círculos restritos, mas ela sabia algo que muitos generais jamais aprenderiam. Para entender uma terra, não basta conquistá-la. É preciso ouvi-la. Gertrude não era uma aventureira em busca de glória, nem uma turista fascinada pelo exótico. Ela observava, anotava, perguntava e, sobretudo, respeitava. Cada conversa com um líder tribal, cada noite passada em tendas beduínas, cada rota percorrida deixava marcas profundas em sua compreensão do Oriente Médio. Enquanto diplomatas falavam de tratados, ela falava de pessoas. Enquanto políticos pensavam em linhas retas no mapa, ela enxergava histórias cruzadas, alianças antigas e ressentimentos silenciosos. O mundo ainda não sabia, mas aquela mulher discreta estava acumulando um conhecimento que, em breve, se tornaria decisivo para a criação de nações inteiras. Esta história começa no silêncio do deserto, mas termina ecoando até os conflitos e fronteiras que ainda hoje moldam o planeta. Uma educação que abria a mente, mas fechava portas. Gertrude Bell nasceu em 1868, em uma Inglaterra segura de si, moldada pela indústria, pelo império e por uma rígida hierarquia social. Filha de uma família rica, cresceu cercada por livros, debates intelectuais e estímulos que poucas mulheres de sua época recebiam. Desde jovem, demonstrava uma inteligência afiada e uma curiosidade quase inquietante. Em Oxford, destacou-se nos estudos de história moderna, formando-se com distinção em um ambiente majoritariamente masculino. Ainda assim, ao concluir seus estudos, encontrou um limite invisível, porém sólido. O mundo acadêmico e político não tinha um lugar claro para alguém como ela. Não importava o talento. As portas permaneciam semicerradas. Em vez de aceitar esse limite como definitivo, Gertrude fez algo incomum. Decidiu que aprenderia diretamente com o mundo. Começou a viajar, primeiro pela Europa, depois cada vez mais longe. Aprendeu línguas com facilidade, desenvolveu um olhar atento para culturas diferentes e passou a escrever longas cartas, descrevendo não apenas lugares, mas comportamentos, valores e tensões sociais. Ela não buscava impressionar, buscava compreender. Sem perceber, estava se preparando para um papel que ninguém havia planejado para ela, mas que se tornaria essencial quando o mundo entrasse em guerra. O deserto como professor. Quando Gertrude Bell chegou ao Oriente Médio, encontrou um mundo que desafiava todas as simplificações europeias. O deserto não era vazio, mas repleto de vida, códigos e histórias. Ela viajou por regiões onde mapas eram imprecisos e informações oficiais praticamente inexistentes. Em vez de se apoiar apenas em guias, Gertrude conversava diretamente com líderes tribais, aprendia genealogias, ouvia relatos de conflitos antigos e observava como alianças eram formadas e desfeitas. Cada encontro era uma aula, cada jornada, uma prova de resistência. Ela aprendeu rapidamente que respeito abria mais portas do que autoridade. Dormia em tendas, aceitava costumes locais e evitava impor julgamentos. Com o tempo, passou a ser reconhecida não apenas como estrangeira, mas como alguém confiável. Essa confiança lhe permitiu acessar informações que raramente chegavam aos ouvidos europeus. Gertrude começou a entender que qualquer tentativa de reorganizar aquela região, sem levar em conta sua complexidade interna, estava fadada ao fracasso. Enquanto outros viam o deserto como um obstáculo, ela o via como um arquivo vivo. E esse arquivo começava a se revelar no momento mais crítico da história moderna.
A guerra que transformou conhecimento em poder. Com o início da Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio deixou de ser uma região distante e passou a ocupar posição estratégica central. Rotas comerciais, influência política e recursos naturais transformaram o deserto em território disputado. Foi nesse contexto que o Império Britânico percebeu algo fundamental. Ninguém compreendia aquela região tão profundamente quanto Gertrude Bell. Ela foi então incorporada ao serviço de inteligência, onde seus relatórios se tornaram leitura obrigatória. Gertrude analisava líderes locais, avaliava alianças frágeis e alertava sobre decisões que poderiam gerar instabilidade duradoura. Suas observações eram precisas, baseadas em anos de convivência direta, não em suposições. Ainda assim, nem sempre era ouvida. Muitas vezes, suas advertências entravam em choque com interesses imediatos. Mesmo assim, suas análises influenciavam decisões estratégicas, ainda que de forma indireta. Gertrude tornou-se uma intérprete entre mundos, traduzindo culturas, intenções e riscos. Não comandava tropas, mas orientava movimentos que mudariam destinos. Seu poder não vinha de cargos, mas de conhecimento acumulado com paciência e coragem. O momento de desenhar nações. Com o fim da guerra, surgiu um desafio ainda maior: reorganizar territórios que haviam pertencido a impérios desmoronados. O Oriente Médio seria redesenhado. Gertrude Bell participou ativamente desse processo, especialmente na criação do Estado iraquiano. Ela ajudou a definir fronteiras, aconselhou sobre estruturas administrativas e participou da escolha do rei Faisal, acreditando que ele poderia oferecer alguma estabilidade a uma região profundamente diversa. Gertrude sabia que unir grupos diferentes exigia equilíbrio delicado. Em seus escritos, alertou sobre rivalidades históricas, divisões religiosas e riscos de conflitos futuros. Muitas dessas previsões se mostrariam incrivelmente precisas ao longo das décadas seguintes. No entanto, quando os mapas foram finalizados e os tratados assinados, os nomes lembrados foram outros. Os documentos permaneceram, as fronteiras se fixaram, mas a mente que ajudou a desenhá-las ficou à margem da memória coletiva. O mundo passou a viver dentro de mapas que carregavam sua influência sem conhecer a história por trás deles. O peso de saber demais. À medida que os anos passavam, Gertrude Bell acumulava experiência, mas também frustração. Ela observava decisões sendo tomadas contra advertências claras e via erros se repetirem. Seu envolvimento com a região era profundo e pessoal. Não se tratava apenas de estratégia política, mas de pessoas reais, cujas vidas seriam afetadas por escolhas distantes. Gertrude trabalhava incansavelmente, escrevia relatórios detalhados e mantinha correspondência constante, tentando influenciar decisões de longo prazo. Porém, a política raramente acompanha a paciência da compreensão. Aos poucos, ela se tornou uma figura respeitada, mas isolada. Seu conhecimento era utilizado, mas suas preocupações mais profundas nem sempre encontravam eco. O desgaste emocional começou a aparecer, mas ela continuou trabalhando, movida pela convicção de que compreender era melhor do que dominar. Entre dois mundos. Gertrude Bell viveu grande parte da vida entre dois mundos. Na Inglaterra, era vista como excessivamente envolvida com o Oriente. No Oriente Médio, era uma estrangeira que compreendia, mas não pertencia totalmente. Essa posição intermediária lhe dava uma perspectiva única, mas também solitária. Mesmo assim, ela continuou viajando, escrevendo e atuando como mediadora cultural. Dedicou-se também à preservação do patrimônio histórico da região, ajudando a criar museus e a proteger sítios arqueológicos. Para Gertrude, compreender o passado era essencial para evitar erros no futuro. Sua vida foi marcada por movimento constante, tanto físico quanto intelectual, sempre tentando construir pontes onde outros viam apenas divisões.
O silêncio após a ação. Quando Gertrude Bell morreu em 1926, sua morte não gerou grande comoção pública. O mundo estava ocupado com novas crises e novas narrativas. Aos poucos, seu nome foi citado cada vez menos, enquanto outras figuras daquele período ganhavam destaque histórico. No entanto, seus escritos permaneceram. Seus relatórios continuaram a ser estudados por especialistas. Suas previsões, revisitadas à luz de eventos posteriores, revelaram uma clareza impressionante. Ainda assim, para o grande público, Gertrude Bell tornou-se quase invisível, uma presença silenciosa por trás de decisões monumentais. O legado que reaparece. Décadas depois, historiadores começaram a revisitar o início do século XX no Oriente Médio com um olhar mais atento. E, inevitavelmente, o nome de Gertrude Bell ressurgiu. Suas cartas, anotações e análises revelaram uma mente estratégica, sensível e profundamente informada. Ficou claro que muitas decisões fundamentais teriam sido diferentes sem sua participação. Mais do que isso, tornou-se evidente que compreender a história da região sem considerar Gertrude Bell era aceitar uma narrativa incompleta. Seu legado não está apenas nos mapas, mas na lição de que conhecer profundamente um lugar exige escuta, respeito e tempo. A história que ainda respira. A trajetória de Gertrude Bell nos lembra que a história não é feita apenas por figuras visíveis e discursos grandiosos. Muitas vezes, ela é moldada por pessoas que trabalham em silêncio, observando, analisando e compreendendo antes de agir. Gertrude Bell enxergou o Oriente Médio como ele era, não como os impérios gostariam que fosse. E essa visão moldou decisões que ainda reverberam no presente. Resgatar sua história não é apenas um ato de memória, mas um convite à reflexão. Porque compreender o passado com honestidade é uma das poucas formas de lidar melhor com o futuro. Gertrude Bell caminhou pelo deserto, escutou histórias e ajudou a desenhar o mundo que herdamos. E essa história, contada com atenção, ainda tem muito a nos ensinar. Gostou da história? Comente de onde está assistindo. Curta, comente, compartilhe. É contando as histórias que elas permanecem vivas.